Olá pessoal, essa é a nossa quarta videoaula e nós vamos dar continuidade às aulas que a gente vinha vendo anteriormente, né? O material que a gente vai trabalhar hoje foi também, como aconteceu na videoaula anterior, extraído da seguinte obra, Silva, Thaís Cristófaro, o livro é Fonética e Fonologia do Português, da editora Contexto. Então, a gente vai apresentar para vocês o quadro ilustrativo dos segmentos da tabela fonética, né? Na aula passada, nós apresentamos detalhadamente, nas 3 aulas anteriores, os segmentos consonantais do português brasileiro e vamos dar continuidade trazendo vários exemplos de como é que esses segmentos são produzidos, né, em vários contextos, a partir da obra já mencionada, né? Então, observem aqui que a gente tem, né, na segunda linha dessa tabela, o símbolo fonético P, né, que é classificado como oclusiva, bilabial, desvozeada. Não é? Nós já falamos na aula anterior por que ela é oclusiva, não é? Porque é uma oclusão total da passagem do ar, é bilabial, P, porque o lábio inferior e o lábio superior estão envolvidos na produção desse som. E é desvozeada, vocês devem se lembrar que eu falei sobre isso na aula passada, porque na produção desse som, a gente não percebe a vibração das cordas vocálicas. Então, nós temos aí o exemplo ortográfico, pata, né? E aí a transcrição fonética pata, e a observação aqui, segundo a autora, é que esse P é uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. E aí, a seguir, nós temos o B, né? Consoante oclusiva, bilabial, vozeada, né? Faz um par de sons foneticamente semelhantes com o P, sendo que o P é desvozeado e o B é vozeado. Então, a gente tem aí o exemplo ortográfico bala e a transcrição fonética bala. Ele também é uniforme em todos os segmentos do português brasileiro. A seguir, nós temos o T, não é? Que é oclusiva, alveolar, desvozeada. Eu não vou não vou me manter explicando o lugar de articulação, o modo de articulação, porque nós já vimos isso na aula passada, né? Se você tiver alguma dúvida, você pode ir lá para fazer rever a aula ou consultar o material de que eu estou falando aqui. Mas então, continuando, nós temos que o T oclusiva, alveolar, desvozeada. Temos exemplo aí, tapa, que é uniforme também em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer articulação alveolar ou dental. Por que a gente diz que pode haver essa articulação alveolar ou dental? Nós vimos nas aulas passadas que alguns segmentos do português, alguns segmentos consonantais do português, podem acontecer com a ponta da língua batendo nos alvéolos ou nos dentes incisivos superiores. Isso não vai exercer nenhuma diferença na produção desse segmento. Então, a gente diz que o T é alveolar ou dental. Continuando aqui, nós temos o D, que é oclusiva, alveolar, vozeada. Nós temos aí o exemplo ortográfico data, a transcrição fonética data, que também é uniforme em todos os dialetos do português brasileiro e a semelhança do T, pode acontecer a articulação alveolar ou dental. Prosseguindo, nós temos aí o K, não é? Que é um som que é oclusivo, velar, desvozeado. K, velar, porque é produzido aqui, ó, nessa parte posterior do trato vocálico. A parte posterior da língua encosta lá no véu palatino, por isso que é velar. Então, é uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. E aí, dando prosseguimento, a gente tem o G, né, que é um som que é oclusivo, velar, vozeado, né? Se o K é desvozeado, nós temos aí o G, que é vozeado. Gata, não é? O exemplo ortográfico é a transcrição fonética, e aí também uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Em seguida, nós temos esse segmento aí que é o tch. Tch é um som que é africado ao véu palatal desvozeado. É africado por quê? Só para a gente lembrar, não é? Um som é africado quando
no início de sua produção, há uma oclusão total da passagem do ar, mas quando a gente vai soltar esse som, há um processo de fricção. Observe, tch, tch, né? Começa com a oclusão e termina com uma fricção. Então, a fricada, por essa razão, é alvéolo palatal, porque a produção do som se dá um pouco mais para trás dos alvéolos, alvéolo palatal ou pós-alveolar é a mesma coisa. E é desvozeado. Então, nós temos aí o exemplo ortográfico tia e a transcrição fonética tia. Essa pronúncia é típica do Sudeste brasileiro, ocorre também em outras regiões como o Norte e Nordeste. Nós sabemos, por exemplo, no Nordeste que no dialeto do Piauí se diz tia. Aqui em Pernambuco, em Recife, especificamente no interior também, nós não produzimos esse tch para dizer tia, nós dizemos tia, né? A seguir, nós temos aí o j, não é? Que é africada, alvéolo palatal, vozeada. Já expliquei por que africada, porque é alvéolo palatal. Diferentemente do tch, o j é vozeado. Então, o exemplo ortográfico que a gente tem aí é a palavra dia, não é? A transcrição fonética seria dia. Aqui em Pernambuco também nós não dizemos dia, né? O pessoal do Piauí, né, no dialeto do piauiense, há a produção desse j diante do i, dia. Então, pronúncia típica do Sudeste brasileiro, ocorre também em outras regiões Norte e Nordeste. A seguir, nós temos o outro som, que é o f, né, o outro fonema. Vamos ver como é que ele se classifica. Fricativa, lábio dental, desvozeada. Então, a gente tem aí o exemplo ortográfico que é faca. Aí que é uniforme, né, como muito bem nos mostra Thaís Cristófaro, em todos os dialetos do português brasileiro. A seguir, nós temos o v, que assim como o f, é fricativo e lábio dental. Observem, v, o lábio inferior, toca nos dentes incisivos superiores, não é? E aí há uma fricção na passagem desse ar. V, não é? É vozeado. Também é uniforme em todos os dialetos do português brasileiro. Dando prosseguimento, aí nós temos o fonema s, que é fricativo, alveolar, desvozeado. S, observem, que é uma fricção, o ar não passa completamente livre, não é? Há uma fricção, ele passa com uma certa dificuldade. S é desvozeado porque se a gente colocar a mão aqui, né, onde nos homens se situou o pomo do Adão, a gente não vai perceber a vibração das cordas vocálicas. Então, s, não é? E então, portanto, é desvozeado. E alveolar. Então, o exemplo aí ortográfico sala e a transcrição fonética sala. Uniforme em uniforme em início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer com articulação alveolar ou dental. Entretanto, ele marca variação dialetal em final de sílaba. Por exemplo, nas palavras paz e vasta. Paz, vasta. Não é a maneira como nós pronunciamos esse som aqui em Pernambuco, por exemplo. Nós tendemos a dizer paz, no caso aqui de Recife. No interior a gente diz paz, não é? A gente diz e vasta. Aqui em Recife se diz vasta. Vasta mais para a região sul e sudeste, mas a gente vai continuar aí falando da variação desse som no final de sílaba. Por exemplo, quando a gente tem aí o z, que é fricativa, alveolar, vozeada. Então, ele é uniforme esse som em início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro, podendo ocorrer com articulação alveolar ou dental. Então, quando a gente diz zapata, zebra, por exemplo, não vai haver a variação. Entretanto, marca a variação dialetal em final de sílaba. Por exemplo, rasga, rasga. Então,
em final de sílaba vai haver essa variação dialetal, porque o som que vem depois desse S aí, ele é um som que é o GAN, não é? Que é um som que é vozeado, que vai exercer influência nesse S, e ele vai ser produzido como Z, não é? Rasga. Dando prosseguimento, nós temos aí esse som, ó, sh, que é fricativa alveopalatal desvozeada. Então, quando a gente diz, por exemplo, chá, né, que ocorre em início de sílaba, não vai haver variação, né? Então, a gente tem como exemplo chá, como eu já falei, uniforme em início de sílaba em todos os dialetos do português brasileiro. Marca variação dialetal em final de sílaba. Paz, aí nesse caso a pronúncia não é paz, é paz e vasta, né? E aí aqui em Recife, de fato, a gente diz paz, se diz paz ou paz. Não, acho que há a inserção aí de uma vogal e a gente diz paz aqui em Recife. Então, dando continuidade, nós vamos começar agora a falar da sequência dos róticos. O que é que são róticos? São segmentos que se assemelham ao R, estão todos ali relacionados com a produção do R. E há uma variação muito grande nesses segmentos, como a gente vai ver agora. Observem só aí na tabela. A gente tem esse fonema aí que é representado, o símbolo fonético dele é esse X aí. Então, é um fonema que é fricativo, velar e é desvozeado. Então, se ele é velar, significa que a articulação dele se dá aqui em cima, não é? Na região do véu palatino, que é o articulador passivo, e a parte posterior da língua é o articulador ativo. Ele é desvozeado. Vamos ver como é que ele ocorre. Não é eu vou logo advertindo vocês que não é um tipo de som que a gente produz aqui na região de Pernambuco, por exemplo. Então, quando se diz a palavra rata, por exemplo, rata, a produção desse som se dá aqui, ó, rata, rata, a gente percebe, não é, que há articulação velar aqui. Entretanto, é um som que é desvozeado. Da mesma maneira, marra, mar, carta. E aí o que Thaís Cristófaro fala sobre esse som é que ele é de pronúncia típica do dialeto carioca, ocorre fricção audível na região velar, ocorre em início de sílaba, ocorre em início de sílaba que seja precedida por silêncio e, portanto, encontra-se em início de palavra rata, de sílaba que seja precedida por vogal, marra, e em início de sílaba que seja precedida por consoante, Israel. Em alguns dialetos ocorre em final de sílaba, quando seguido por consoante desvozeada, carta. E em final de sílaba que é conhecido com o final de palavra, mar. Então, dando continuidade a essa abordagem dos róticos, essa explanação, melhor dizendo, acerca dos róticos, nós temos mais um aí, que é esse sinalzinho que parece um V com um círculozinho embaixo. É um som que é fricativo, velar, e diferentemente do anterior, ele é um som que é vozeado. Vamos ver em que situações ele ocorre. Por exemplo, na palavra carga. Pronúncia típica do dialeto carioca, ocorre fricção audível na região velar. Ocorre em final de sílaba seguida de consoante vozeada. Então, assim como o que a gente viu anteriormente, esse rótico é produzido na região velar, só que diferentemente do anterior, ele é vozeado. Então, o exemplo é carga, né? Bem, pessoal, por hora é só. Nós daremos continuidade a essa reflexão acerca dos segmentos consonantais do português brasileiro na próxima aula, né? Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima.